TJSP do zero até passar terceiro dia. Hoje é o nosso terceiro dia do nosso cronograma. Não desista, não desista, foque até conseguir. Hoje você tem que estudar o quê? Hoje você vai estudar processo civil, dos impedimentos e da suspeição. Isso cai muito, vai cair na sua prova, não tem como não cair isso. Artigos 144 a 148. E você tem que saber o quê? Você tem que saber sobre esse assunto, quais os casos de impedimento e suspeição do juiz, as formas de alegação de impedimento e suspeição, o processamento do incidente de suspeição, né, ou impedimento, quais os motivos de impedimento e suspeição. Será que os casos de impedimento e suspeição se aplicam ao MP? E vemos lá, alguma punição para o juiz? Isso você tem que saber, porque isso é cobrado em prova. Então, hoje, sua meta é saber tudo. Saber tudo é para saber tudo mesmo sobre os impedimentos e as suspeições. Descendo aqui, a gente vai para onde agora? Hoje também você vai enfrentar o bicho feio da língua portuguesa. Interpretação de textos. Olha, eu coloquei até aqui, ó, para quem não domina a matéria, esse é o pior assunto do edital. Esse é o pior assunto do edital para quem tem dificuldade em língua portuguesa. Você tem que estudar muito interpretação de texto. Não tem como você correr disso aqui. Algumas dicas para ir bem nesse assunto é saber bem as classes gramaticais. Geralmente, nos textos de interpretação de texto, lá na pergunta, eles vão te perguntar se o verbo pode ser trocado por outro verbo, pode ser substituído por isso, por aquilo, se tem crase, se não tem crase. Isso são essas coisinhas. Você tem que ler bastante, o que quase ninguém faz, eu também não faço. Fazer muitas questões. Aqui na interpretação de texto, você tem que fazer muitas questões. Não tem para onde você correr. E a dica de ouro é a seguinte, gente. Interpretação de texto, na verdade, não é interpretação de texto. Interpretação de texto é para você dizer o que o texto quer dizer. Não é para cuidado, não é para você interpretar aquele texto com seus argumentos ou da forma que você entendeu. É isso aí. Vê se eu conseguir ser claro. Interpretação de texto não significa que você tenha que interpretar o texto. Tenha muito cuidado com isso. E antes de ler o texto, quando pegar aqueles textos enormes, não leia. A primeira dica é você não ler. Como assim não ler? Não leia, vai por mim. Você tenta responder a questão sem precisar do texto. Vê se você consegue responder a questão. Vai direto na pergunta. Aí, se você não conseguir responder a questão, precisar do texto, aí você volta no texto. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é não ler o texto, porque às vezes o texto é colocado só para te desestabilizar, e desestabiliza mesmo, não tem jeito. Tá pensando que é brincadeira? E como esses assuntos são cobrados pelas bancas? Isso é o que a gente vai saber agora. Vamos ver como esses assuntos são cobrados pelas bancas. Aqui, ó, direito processual civil, dos impedimentos e das suspensões. Eu sempre coloco aqui, ó, não esqueça de dar uma última lida nas anotações do dia anterior. O que eu sempre falo, que você tem que anotar a resposta correta das questões que você errou. E no outro dia, quando você for começar a estudar, você tem que dar uma lida naquilo tudo que você anotou. Isso serve aí como uma revisão aí de 24 horas ou 12 horas. Olha só, mas vamos ver aqui como isso é cobrado em prova. Olha só. Questão 1. Antes, porém, aqui está... mas isso aí não é questão da VUNESP, é questão de outra banca. Cuidado com isso. Muita gente fica bitolado nessa coisa de só querer fazer questão da banca do concurso. Eu só vou fazer questão da VUNESP, porque só a VUNESP, aí você se lasca. Por quê? Porque aí a VUNESP fica mudando os esquemas o padrão da prova, aí você fala, mas tá tão diferente. Você tem que saber como as bancas cobram esse assunto, ó. Como que as bancas cobram esse assunto? Porque você tem que saber
Se você souber esse assunto aqui, não importa a banca, você sabe o assunto, seja VUNESP, seja FGV, seja Sebrasp, seja o que for. Então, cuidado com essa mania de, ai, só estude da banca, só estude, não é assim, não faz isso. Estuda o assunto, você tem que saber o assunto, não importa a banca. Você fica, ai, vai por mim, para esse mimimi e vai por mim, tá? Então aqui, vamos ver se você consegue responder essa questão aqui, ó. Instituto Mais. De acordo com o Código de Processo Civil, há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. Na hipótese de ser amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados, quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau inclusive, quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes, quando aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou subministrar meios para atender às despesas do litígio, quando receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo. Então, aqui para você ter uma noção de como as bancas cobram esse assunto. Então, vê aí se você acerta essa questão. Daqui a pouco a gente vê o gabarito. Então, questão 1, anota aí se você acertaria. Vamos ver se a gente encontra aqui uma questão da VUNESP. Deixa eu ver aqui. Vamos procurar uma questão da VUNESP. Questão da VUNESP. Olha como é FCC não, FGV que o pessoal tem medo, né? Cadê VUNESP? VUNESP, olha aqui, ó. Caiu na VUNESP de 2021, ó. Quem foi aprovado, passou, quem fez concurso 2021 viu isso aqui, olha só. Mariana estava voltando para casa com um carro dirigido por um motorista de aplicativo. No trajeto para casa, o carro capotou em uma curva e, como consequência, Mariana ficou internada por 3 semanas, experimentando diversos gastos médicos. Buscando ressarcir seus gastos, Mariana propõe ação de indenização por danos materiais em face de Kleber. O motorista, alegando que ele foi imprudente e estava trafegando acima da velocidade permitida na via. A ação foi proposta perante a 5ª Vara Civil da comarca de Santa Madalena, cujo chefe da secretaria era amigo íntimo de Kleber. Olha só, cuidado nisso aqui, ó. Era amigo íntimo de Kleber. Então, a ação foi em face de Kleber. Vamos lá. No momento de produção de provas, o juiz nomeou perito para averiguar se Kleber estava trafegando ou não acima da velocidade permitida na via. Kleber nomeou assistente técnico para auxiliar na perícia. O assistente técnico, no entanto, era proprietário do aí complicou, né? Era proprietário do imóvel de Mariana, que Mariana alocava. Olha como eles estão complicando a tua vida. E autor da ação de despejo que estava em face do recurso perante a 2ª Vara Civil da comarca de Santa Madalena. Então, olha só, lê isso aí com calma. Vamos ver aqui. Diante da situação hipotética, Mariana poderá alegar que, em relação do processo de indenização, o chefe da secretaria é impedido, o assistente técnico é impedido, olha só, em relação à ação do processo. Tanto o chefe da secretaria como o assistente técnico são impedidos ou são suspeitos, o chefe de secretaria é suspeito, o assistente técnico é suspeito. E aí, você acerta? Se você que fica aí no desespero para saber se o edital está saindo ou não. Se o edital saísse hoje, você estaria preparado para responder essa questão? Se sim, parabéns. Se não, bora estudar. Então aqui eu estou te mostrando como esses assuntos podem cair em sua prova. E você tem que ser estrategista. Não fica bitolado, sabe? É uma guerra, você tem que vencer quem tem mais estratégia.
não é o mais forte, é o mais estrategista. Então aqui, ó, marca a questão 10 e a questão 1 para a gente ver o gabarito depois. E vamos descendo aqui para ver. Vamos passar agora para a interpretação do texto. Vamos lá, aqui ainda da suspeição, unifio. Então, e às vezes, gente, olha essa Fundep aqui, que tamanho dessa questão aqui é para lascar o camarada. Às vezes não tem tantas questões também da VUNESP, então você tem que correr, tem que se virar nos 30, não adianta. Não adianta. Olha essa tamanho dessa questão aqui. Imagina essa questão cair na sua prova aqui, você tá ferrado. Você tá ferrado. Mas olha, é uma questão que você precisa acertar. Se você acertar uma questão dessa aqui, ó, você está no caminho certo. Vamos ler essa aqui, vamos dar uma lida, só pelo tamanho da bicha. Assinala a alternativa correta. A suspeição do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. 1. Em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. 2. Que deve ser de que conheceu em outro grau de jurisdição. Aqui é o 2. Tendo proferido decisão. 3. Quando nele estiver postulando. Aqui, eles estão trazendo aqui basicamente o artigo, né? Basicamente o artigo. Você tem, nesse caso aqui, você tem que ter decorado o artigo. Aqui vem trazer aí ele misturou os incisos com parágrafo, tem que saber tudo. Não tem jeito. Aí o gabarito, ó, a questão 1 é a letra C e a 10 é a D. C e D. Vamos voltar lá só para a gente dar uma olhadinha. Então, de volta aqui na nossa questão número 1. Então, olha, a nossa alternativa correta aqui, ó, vai ser a letra C. Letra C, o gabarito aqui da questão 1 seria a letra C. Então, aqui, ó, você tem que saber, isso aqui tá lá na lei, tá? Não precisa super interpretações, etc, etc. Quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. Isso aqui você fixa fazendo questões, refazendo a questão, refazendo, você consegue fixar isso aqui. Agora, vamos lá na questão 10, que é a letra D, ao gabarito. Voltando aqui na questão 10, aqui, ó, a alternativa correta aqui é a letra D, o chefe da secretaria é suspeito. Então, você tem que fazer o seguinte, olha, aqui é a alternativa correta, o chefe da secretaria é suspeito. Aí você vai ter que ser malandro, ir lá nos artigos lá que eu te falei, e você vai fazer, mostra, mas por que o assistente técnico não é suspeito? Só o chefe da secretaria. Por que o chefe da secretaria não é impedido? É essas perguntas que você tem que fazer. Olha só, o chefe da secretaria é impedido. Olha, mas por que ele é suspeito e por que ele não é impedido? Então você tem que saber a diferença entre impedimento e suspeição. Por que o assistente técnico não é impedido? Porque só ele não é impedido. Tanto o chefe da secretaria como o assistente técnico são suspeitos. Por que o assistente técnico não é suspeito? É isso que você tem que ver lá no artigo, e o artigo te mostra isso. O artigo te fala isso. Você apenas tem que prestar atenção. Então, sai um pouco dessas redes sociais, sai um pouco dessas discussões que não levam a nada sobre política, sobre isso e aquilo. Foca na coisa. Então, assim, não pega só o gabarito. Eu quero saber isso aqui. E outra coisa, cuidado com... Tem muita gente que quer, eu quero questões comentadas. Questões comentadas ajuda, mas te deixa preguiçoso. Porque se você descobrir a diferença por você só, a diferença por si só, por você, vai. Se você descobrir a diferença entre impedimento e suspeição, se você marcar isso, descobrindo isso, você sozinho, isso não vai sair mais da tua mente. Se eu te falar, você vai saber agora e depois você vai esquecer. Então, tenta fazer esse estudo ativo. Para de querer tudo mastigado. Então, vamos lá ver agora uma questão de interpretação de texto para você ficar com mais medo ainda. Olha só, antes de chegar lá na questão de interpretação de texto, o que eu sempre falo para o pessoal: leia, copie em seu caderno a resposta certa das questões que você errou.
Em 1998, em 1998 eu fazia isso e eu descobri que eu estava inventando o caderno de erros. Vou começar a cobrar direitos autorais, hein? Agora você vai. Agora leia as respostas. Agora leia as respostas das questões erradas e que estão anotadas em seu caderno e grave essa leitura com o seu celular. Leia os artigos abaixo e aproveite para ir gravando essa leitura com o celular. Leia novamente e agora marque algumas palavras que você acredita serem relevantes. Começa a marcar palavras-chave, hein? Após a leitura, passe para a próxima matéria. Após isso aqui, você passa para a próxima matéria. Vamos ver aqui o que tem. Atenção, só assista a videoaula se sobrar tempo. Cuidado com videoaulas, hein? Você pode ficar iludido com videoaulas. Aí aqui tem os artigos 144 para você ler. Você ler até aprender. Agora português aqui. Olha só, olha aqui, da VUNESP. Vamos ver a primeira questão da VUNESP aqui sobre interpretação de texto. Aqui, ó. Livros já venderam mais de livros. Leia o texto para responder a questão. Olha só, vamos olhar primeiro aqui aquilo que eu te falei para você não ler a questão. Vamos ver aqui, ó. Conforme o texto, embora a quarentena inicialmente tenha feito com que o hábito de ler fosse renovado, essa mudança se mostrou ineficiente para alcançar o comércio de livros. Olha, nesse caso aqui, a gente vai ter que ler o texto mesmo, não tem como responder sem saber o texto. Deixa eu ver a segunda aqui. É o mesmo texto. Deixa eu ver se a gente encontra um aqui. Depois a gente vê um aqui. Mas tem muitas questões que você consegue responder sem precisar saber, sem precisar ler o texto, tá? Então, a primeira coisa que você faz é não ler o texto. Depois você tenta ler o bicho. Olha aqui, a primeira aqui, ó. Vamos ver se você está bem em interpretação de texto. Leia o texto para responder a questão. Texto 1. Livros já venderam mais em 2021 do que em todo o ano passado. Nossa pesquisa. A venda de livros em 2021 já superou todo o acumulado do ano passado, em apenas 10 meses, mostrando que o mercado editorial vive um momento promissor. Foram vendidos 43,9 milhões de livros este ano, quando em todo o ano de 2020 se comercializaram 40,9 milhões de exemplares. O crescimento foi de 33% em quantidade de livros e de 31% em faturamento. Vale lembrar que se o início da quarentena representou um baque forte para o mercado editorial, ele se recuperou em poucos meses e terminou o ano passado com um resultado favorável. Editores têm apontado que a pandemia estimulou a leitura, restando como uma possibilidade de lazer ainda acessível durante o período de quarentena. A política de descontos agressiva das plataformas online também ajudou a aumentar as vendas. Quem ainda sofre são as livrarias físicas, ameaçadas pela competição com gigantes virtuais que são capazes de praticar preços mais baixos. O setor tem, por motivos como esse, voltado a se aglutinar em torno de ideia de uma lei que estabeleça preço fixo para livros recém-lançados. Aí vem texto 2. A Amazon pega, mata e come. A Amazon pega, mata e come. Foi-se embora a livraria São José. Foi-se embora a livraria São José, sebo mais antigo do Rio de Janeiro, fundado há 85 anos. E todo mundo acha normal. Ora, tudo não está morrendo ao nosso redor, porque livrarias, logo elas, iriam escapar à destruição que atinge o país inteiro. É a vida ou a morte que segue. Em sua fase espetacular, entre as décadas de 40 e 60, a São José chegou a ter 3 lojas e estoque de 100 mil livros. Tornou-se editora e promoveu tardes de autógrafos. A primeira foi um luxo, Itinerário de Pazárgada, de Manuel Bandeira. Nossa, vou-me embora para Pazárgada. Lá sou amigo do rei. Lá eu tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Essa aqui é lá de Pernambuco, hein? Em 1954. Era o
concorridíssimas. Não se sabe se pelos autores ou se pelas madrinhas deles, beldades como Tônia Carreiro e Odete Lara. Ponto de encontro de intelectuais, estudantes e boquinadores. Boquinadores, nem sei lá o que é boquinadores, aqui está de falar o que é. Profissionais fuçando nas estantes e bancadas poderiam ser vistos lado a lado figuras tão díspares como o ex-presidente Eurico Gaspar Dutra e o romantista Lúcio Cardoso, matando aula na Faculdade Nacional de Filosofia. Foi lá que o cronista Rui Castro começou sua invejada coleção de livros. Não essenciais, as livrarias... Olha a enrolação para você responder uma questão. Não essenciais, as livrarias cariocas estão fechadas para cumprir o recesso sanitário. É um setor do comércio que, com a pandemia, recorreu sobretudo à atividade online. Melhor do que ninguém, a Amazon sabe disso e se aproveita para complicar ainda mais a vida de livreiros e editores. Em recente e-mail, a gigante norte-americana pediu descontos maiores e aumento na cobrança de taxas de marketing. Na arte do oportunismo, a Amazon é o carcará de João do Vale na sacada do sertão. Pega, mata e come. Carcará, pega, mata e come. Buquinar, buscar e comprar livros usados em livrarias, bancas e sebos. Referência à letra da música Carcará de João do Vale. Olha só, agora vem aqui. Veja só, isso aqui, ó, não é para te causar medo, isso aqui é para te deixar esperto. É isso que você vai enfrentar na sua prova. São textos desse naipe aqui, que você lê um e lê o segundo, já esqueceu o primeiro, lê o primeiro, já esqueceu o segundo. Nesse texto, o autor analisa um dos assuntos também tratado no texto anterior, destacando. Olha só. Nesse texto, ele está fazendo uma interligação no segundo texto com o primeiro, olha só. Nesse texto... Opa, errei aqui. Nesse texto, né? O autor analisa um dos assuntos também tratado no texto anterior, destacando. Olha só. No texto anterior, destacando. O que foi destacado nos dois textos? A falta de ações governamentais de contenção à rápida disseminação do vírus responsável pela pandemia? Você acha que é isso? Você acha? Põe aqui uma interrogação. A escassez de opções de lazer para uma população cuja pandemia obriga a permanecer encerrada em suas casas, fechadas em suas casas, né? A forma como o comércio online indiretamente alavancou as vendas de livros, beneficiando sobretudo as lojas físicas. Tá fácil isso aqui, hein? As vantagens do comércio online frente ao hábito primitivo e dispendicioso de procurar objetos em lojas físicas. Papel decisivo de uma das grandes empresas de vendas online para a ruína do comércio físico tradicional. E aí, Juvenal, você consegue responder essa questão ou não, João? E aí, sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Eu vou dar-lhe uma, dar-lhe duas. Essa é a nossa questão, que número? Essa questão, que número? É a primeira? É a questão 2. A 1 foi o quê? A gente pulou a 1, ó. Eu corri para a questão 2. Sério que eu pulei a questão 1? Não, eu acho que eu... Peraí. Livros, eu acho que eu me... É o mesmo texto, eu pulei para a questão 2. Então, a gente vai aqui, ó. Então, você tem que saber, olha, esses textos. Você consegue interpretar esses textos? Interpretar não, você sabe. Então, aqui, ó. Qual alternativa aqui você acha que é correta aqui? Vamos lá. Mais uma chance. A falta de ações governamentais, em alguma vez, em algum momento lá, a gente viu falta de ações, falando de falta de ações governamentais? Não, né? Não, a gente não viu, cara. Escassez de opções de lazer para uma população. Essa escassez de opções aqui não é uma coisa tão, né? Olha só, ele quer aqui, ó, nesse texto, o autor analisa um dos assuntos também tratado no texto anterior, destacando. Ele, é o que tem no texto 1 e no texto 2. É isso que você tem que saber.
A forma como o comércio online diretamente alavancou as vendas de livros, beneficiando, sobretudo... Isso aqui, né? Poxa, aqui nem... As vantagens do comércio online frente ao hábito primitivo e dispendioso de procurar objetos na loja. Não tem esse contexto aqui, né? Então aqui, ó, dá para você aqui ir analisando e cortando aqui e acertar isso aqui por... É lógico, né? Que é por exclusão. O papel decisivo de uma das grandes empresas de vendas online para a ruína do comércio físico tradicional. Essa aqui, ó, é a alternativa correta. Mas você tem que... Mas como? Por quê? É isso que você tem que descobrir. Você vai ver aqui, ó. Você vai voltar no texto. É assim, cara. É assim. Não é só saber. Aí você vai voltar no texto e vai ler os dois textos. Isso quando você tem... Não é na dia da prova, não dá para você fazer isso, hein? Aí você vai ler os dois textos. Você vai ler os dois textos. Vai ver aqui, ó. Vai ver a relação que tem em um texto e no outro texto. Ver se é isso mesmo, se isso condiz com o seu pensamento. Interpretação de texto é chato, é um negócio chato, tá? Tem várias aulas aí, deixei link, tem link aqui nesse PDF de aulas de interpretação de texto que eu encontrei no YouTube. Mas é isso aqui, eu quero te mostrar o que você vai enfrentar nessa parte de interpretação de texto. Não é coisa fácil, não é coisa fácil, tá? Não é... É coisa complicada, é coisa chata, é coisa que você precisa de foco, concentração e querer, né? Querer aprender, não querer tudo mastigado. Ah, a resposta é a letra A resposta é a letra B. Questiona por que, nesse caso aqui, a resposta aqui seria a letra E. Cadê? Questiona por que seria a letra E, por que a letra E, por que a letra E, por quê? Por quê? Por que não a letra A? Opa, deixa eu pegar aqui. Por que não a letra A? Tá? Por que não a letra C? Por que não a letra D? Por que a letra E? Por quê? Por quê? Porque você precisa saber. É isso que você precisa saber. Então é isso aí. Um grande abraço, sucesso. Amanhã, quarto dia, eu espero continuar nesse pique até terminar os 100 dias do nosso cronograma. 100 dias do nosso cronograma para a gente gabaritar tudo na prova de escrevente. Aproveita que esse é o momento que você tem que começar. Aqui começou o ano, você está todo empolgado, ainda está no ritmo da cachaça. Vai em frente. Grande abraço e sucesso. Não desiste. Estuda com raiva, não fica com dozinha de você. Ai, mas eu não consigo aprender. Ai, mas eu sou jumento. Eu sou jumento e passei. O João, esqueci o nome do... Ah, é João, um colega lá do interior, é mais jumento do que eu e passou agora, foi nomeado agora. Agora o nome dele vai ser João do Judiciário. Ah, um grande abraço e sucesso.